Então esse não vai ser o primeiro, não foi o primeiro e não será o último. Vamos ver isso acontecendo. E isso acontece diariamente no mundo inteiro, esses crimes bárbaros praticados por essas pessoas que em algum momento saem da realidade humana e entram numa realidade animal, primitiva. Entende? Mas se você vai explicar uma coisa dessa, as pessoas não vão entender. As pessoas vão dizer, ah, não, você está do lado do criminoso. Não é isso, gente. Isso é uma questão de ética, você saber falar sobre um assunto. É profissionalismo. Você não vai resolver problema inflamando a sociedade contra uma única pessoa, porque não existe no Brasil só um psicopata. Existem muitos psicopatas e um pode estar dentro da sua casa. Então, é lutar para que o governo, para que a sociedade jurídica crie campanhas de informação para esclarecer o que são doenças mentais, o que as pessoas praticam quando elas têm essas doenças mentais. Isso sim é justiça. Isso sim é que se deve implorar, pedir, suplicar, lutar, fazer campanha, educar o povo para se proteger. Uma sociedade educada é uma sociedade protegida. Uma sociedade educada é uma sociedade unida. Então é isso. Precisamos educar o povo sobre doenças mentais. Das mais severas às mais simples, como não é xingando, não é pegando machado para ir abrir a cabeça da pessoa. Quem cuida de criminoso é a lei. E se essa pessoa é uma criminosa, é a lei que vai cuidar dela. Não é mandar os bandidos que já estão na cadeia estraçalhar aquela pessoa, comer como se fossem canibais, porque foi isso que as pessoas estavam dizendo. Solta essa bandida dentro não sei de quê para que os presos façam isso e aquilo com ela. Uma pessoa que diz isso, para mim, na minha concepção, tem o mesmo problema que aquela outra pessoa que praticou o crime, ou que foi cúmplice do crime, ou que permitiu o crime. Vocês estão entendendo? Por que é que eu não dou minha opinião? Por que é que eu não falo? Porque eu tenho princípios religiosos. E se você tem um pingo de respeito a Deus, a Cristo, se você entende o mínimo sobre espiritualidade, você não se torna igual a esses seres. Eles são animais. Eles não são iguais a nós. Não adianta xingar. Não adianta desejar mal. Não adianta pegar uma arma e ir lá matar. Não resolve o problema. O problema é educar as pessoas para quando perceberem um comportamento estranho, denunciar, se afastar, se proteger. Isso sim é o que é o correto. Oi. Primeiro eu quero agradecer a algumas pessoas que se inscreveram lá no novo canal. Todo dia, 6 horas da manhã, gente, eu faço lá uma reflexão. Não são vídeos longos, são vídeos curtos. E eu quero agradecer a algumas pessoas que foram lá e me deram esse apoio, esse incentivo. Muito obrigada.
E eu também quero agradecer a todas as pessoas que estão me seguindo aqui no Instagram. Isso me dá muita responsabilidade, maior do que a que eu já tenho, e me faz sentir uma pessoa querida, amada, mas principalmente me gratifica por saber que o meu trabalho está sendo consumido e ajudando outras pessoas. Então, compartilhe para que outras pessoas também se beneficiem. Compartilhar é ajudar. Compartilhar é um ato de amor. Eu queria falar um pouco com vocês aqui sobre muitas... Eu recebi muitos inbox aqui no Instagram. E-mail, então, não vou nem contar a quantidade de e-mails que eu recebi sobre esse crime bárbaro que aconteceu aí no Brasil. Por que que eu fui até convidada, sabe, gente, para falar sobre a mãe do menino. Eu não conheço o caso, a história. Eu não conheço a fundo esse caso. Eu não conheço essa pessoa, essas duas pessoas. Eu não conheci o garoto. Eu não conheço a história. Não é porque uma pessoa cometeu um crime que você vai analisar a personalidade daquela pessoa. A única coisa que dá para analisar é a barbaridade do crime. Mas analisar uma pessoa é preciso que você conheça o histórico daquela pessoa. Entende? Por isso que eu não me manifestei, não fiz vídeo a respeito, porque eu percebo na nossa sociedade, na sociedade brasileira, um clamor de justiça. Nós somos pessoas sociais e numa sociedade existem leis, existem órgãos competentes para fazer justiça. Não somos nós que vamos fazer justiça com as próprias mãos. Isso é uma brutalidade, isso é animal, e nós somos humanos. Então a gente não pode ficar... Eu vi vídeos absurdos, pessoas xingando as coisas mais absurdas. São dois criminosos. Mas você não precisa ser igual a eles. Porque quando você diz aquelas barbaridades que eu ouvi em vários vídeos, de coisas absurdas que as pessoas falaram, aquelas pessoas, naquele momento, elas estão se comportando igual aos criminosos. Porque alguém matou, você vai pegar e matar também aquela pessoa, você vai se tornar um criminoso. E não se mata uma pessoa só com armas, nem com as mãos. Você mata no pensamento. Quando você mata uma pessoa, primeiro você cometeu o crime na sua mente. Depois você realiza fisicamente. Você está entendendo o que eu estou falando? Então eu não me envolvo em certas coisas porque eu tenho alguns princípios morais e espirituais e profissional. Então, da forma que eu falaria sobre esse crime, muita gente não iria entender. Muita gente não iria entender. Um psicopata, o psicopata ele não tem noção do que ele está fazendo. Aí você me diz assim, mas Jane, ele trabalha, ele estuda, ele se forma. Sim, sim. Os psicopatas estão nos maiores cargos mundiais. Mas existe uma falha no sistema límbico dessa pessoa em relação a sentimentos e emoções compassivas e empáticas. Eles não têm, não funciona isso neles.
Então, quando um psicopata comete um crime, ele, naquele momento, ele não era um ser humano, ele era um animal. Porque a mente dele não raciocina a dor, o sofrimento de quem ele vai praticar aquele crime. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, não adianta você xingar disso, daquilo, você desejar as piores coisas. Você está atraindo coisas ruins para você. E é muito ignorante alguém não entender o que é um psicopata. O psicopata, quando ele comete um crime, ele não é humano naquele momento. Ele é um animal. Animal não pensa, animal não raciocina, animal não tem sentimentos. Ou melhor, tem até alguns animais que têm algumas emoções que a gente acha que é um sentimento de amor. Mas não é. Animal não sente amor, animal sente apego, né, que é diferente. Coisas diferentes. Outro dia eu fiz um mini vídeo aí explicando alguma coisa assim por alto. Então o psicopata, na hora que ele comete um crime desse, ele não está usando a mente humana dele. Ele está usando um instinto animal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então é por isso que eu não dou a minha opinião. Porque as pessoas são tão brutas quando falam sobre essas coisas que elas querem matar a pessoa com a própria mão. E quando você faz isso, você se iguala ao psicopata. Tem que esperar a justiça agir. E evitar de ficar acumulando, trazendo coisas para você, coisas ruins para você. Dentro da medicina, tem muitos psicopatas. E tem muitas pessoas com doenças mentais, porque quando eles vão estudar, que eles passam por pelo estágio, é muito cruel. E muitas mentes não aguentam. Você pega um ser humano para cortar ele, para abrir ele, para ver o que é que tem dentro. A medicina é isso, gente. Muitos não aguentam, enlouquecem, mas ninguém percebe e ele continua ali. Então, para você falar sobre essas coisas, você tem que falar sobre Deus, você tem que falar sobre humanos, você tem que falar sobre compaixão e muitas coisas, mas eu não estou falando de ter compaixão por um criminoso. É o contexto, gente, é o contexto do que aconteceu. Ah, porque a mãe é uma vagabunda, não sei o quê. As coisas mais absurdas que eu ouvi as pessoas falarem. Naquele momento que as pessoas falam isso, elas não são diferentes dessa pessoa. Elas estão se comportando de uma forma igual, porque ela não está raciocinando que quando alguém pratica uma coisa dessa, a pessoa deixou de ser humano naquele momento. Embora depois a pessoa volta a ser humano. Você está entendendo? É como se a mente apagasse, a mente humana apagasse, não tem nada, fica vazia e ele pratica aquilo. Só depois é que volta. Vocês estão entendendo como é complexo isso? Então, muitas coisas estavam acontecendo ali e ninguém viu. Tinha uma babá. A babá não fez uma denúncia. Quem vê alguém cometendo um crime que não denuncia é cúmplice. A mãe desse menino, ela, por duas fotos que eu vi, ela me pareceu uma pessoa que tem um distúrbio histriônico. Quem é histriônico não vê
O filho para ela era invisível, se ela for realmente o que eu estou pensando. O filho para ela era invisível, não existia, entendeu? Ali, comeu, dormiu, foi para a escola, mas não tem o sentimento, o amor. Porque o amor que ela tem só é por ela mesma, o sentimento é só por ela mesma, entende? Então são coisas assim muito específicas que eu acho muito sem ética, sem, sabe, a pessoa chegar e ficar vomitando um monte de coisa. Não é assim, gente. Quando a gente quer fazer justiça, a gente luta por justiça, mas não é justiça individual. É uma justiça social. A gente procura os órgãos para criar leis. A gente movimenta a sociedade para criar leis que funcionam. A gente sensibiliza a sociedade não para cada um pegar um taco de beisebol e ir lá matar outra pessoa, porque seriam tão psicopatas quanto aquele. Vocês entendem o que é que eu quero falar? Então, quando você quer justiça, a justiça, gente, ela se baseia na moral. Ah, mas ele matou uma criança, que moral ele tem? Nenhuma. Porque ele não é igual a mim, nem igual a você. Ele é um psicopata. E um psicopata não sente o que eu sinto, não sente o que você sente. Ah, mas é um crime bárbaro. É um crime bárbaro, porque os psicopatas, os crimes são bárbaros. Mas eu não vou me igualar a um psicopata. Porque eu sei o que é um psicopata. Porque eu estudei o que se passa na mente de um psicopata. E a maioria da população sabe que psicopata tem uma falha no sistema límbico. Não funciona a compaixão, não funciona amor, não funciona a piedade, não funciona pensar que o outro está sentindo dor. O psicopata é um animal. Ele só quer satisfazer a vontade dele. Ele trabalha, ele estuda, ele alcança os melhores cargos que ele puder. Ele vive como um ser normal, mas ele não é normal. A qualquer momento ele pode cometer uma barbaridade dessa. Mas não é por causa disso que eu vou pegar um machado, eu vou pegar um facão, eu vou pegar qualquer outra arma horrível e vou lá matar o psicopata. Porque eu estaria me comportando igual a ele. Então, se você quer fazer justiça, você tem que ir aos órgãos competentes, fazer campanha, lutar para que existam leis que funcionem. Educar o povo para quando vê uma coisa acontecendo, ter um órgão para denunciar e esse órgão funcionar. É isso que a gente precisa no Brasil. Mas, enquanto tiver as pessoas só berrando e gritando, nada vai mudar, nada vai acontecer, vai continuar como está. Porque gritos não mudam a realidade. O que muda a realidade são ações. Xingamento não muda a realidade. O que muda a realidade são projetos. É isso. Então aquela moça tem um distúrbio que, na minha vaga opinião, porque eu só vi 2 fotos, eu não vi ela interagindo com ninguém, não vi vídeo, não vi nada, só vi fotos, 2 fotos. Mas eu tenho um olho assim bem clínico e pelo que eu vi ali, pela expressão dela, dá para entender que ela sofre do distúrbio histriônico, distúrbio de personalidade histriônico. E que provavelmente, porque os distúrbios do grupo B, como eu já falei, eles se agrupam. Provavelmente ela tem outro, mas o principal dela, com certeza, é o histriônico. Depois pode ter se agregado o narcisismo e outras coisas. E o rapaz está mais do que claro e evidente que ele é um psicopata. E o psicopata, ele faz isso que esse rapaz fez. Ou pior,
ou pior. Então, o psicopata, no momento que ele está cometendo um crime, o cérebro dele é primitivo, é animal. Entenderam agora? Se eu pegar uma arma para ir matar essa pessoa, eu sou igual a ele. Então, quando a gente quer justiça, a gente luta por justiça. Mas não é xingando, não é esbravejando, não é desejando mal, não é falando as coisas mais absurdas e nem denegrindo ninguém, que a gente vai conseguir mudar as coisas dentro do Brasil ou em qualquer lugar do mundo. É com seriedade, é com respeito. Tem tem um treinamento de psicologia, de terapia, que o professor, ele ensina como a gente lidar, aprender a lidar com o bem e o mal. E é um treinamento tão pesado, tão complicado, tão muitos choram quando estão nesse treinamento, porque é onde você entende o que se passa na mente humana. É mais ou menos o inferno de Dante. Então tem psicólogos que não aguentam, eles choram, eles se desesperam, porque nesse treinamento, e fora de qualquer padrão, mas isso é para conhecer a mente humana, porque ela é assim. E nesse treinamento, a gente aprende uma coisa. Em todas as religiões, você aprende uma coisa. Desde criança, a gente ouve falar que nós somos corpo, mente e espírito, né? Todo mundo sabe disso. Então, é aí que está o problema. Quando o ser humano cuida apenas disso aqui e disso aqui, e ele esquece do que está aqui, ele pode se tornar isso aí. Existe um espaço entre a mente, corpo, mente, espírito. Existe um espaço aqui. Então, esse espaço, se você não vigiar ele, se você não vigiar esse espaço, ele vai ser preenchido com coisas tipo essa e tipo outras. Então, o risco está aqui, no espaço entre a mente e o espírito. Porque o espírito não pode ficar aqui. Então, existe o espaço e você tem que vigiar. Vigiai e orai. Orai e vigiai. Se você não vigiar esse espaço, ele é preenchido com coisas ruins, negativas, pesadas, animais, demoníacas, coisas absurdas. Eu estou dando apenas um exemplo, mas a coisa é muito mais profunda do que qualquer pessoa possa imaginar, a não ser aqueles que têm conhecimento, sabem exatamente do que é que eu estou falando. Então, não vou me aprofundar nisso não, chega, me emocionei agora. O psicopata, ele é o seguinte, o psicopata,
São os únicos que passam pelaquela máquina do FBI que detecta a mentira. Porque o psicopata, ele mente e não existe quem descubra que ele está mentindo. Porque as emoções dele não são visíveis. Não tem máquina que capta a emoção do psicopata. Ele está mentindo e a máquina diz que ele não está mentindo. Ou ela fica neutra, porque não tem reação. Então, é muito difícil a pessoa saber o que se passa na cabeça de um psicopata até que ele cometa essas coisas. Então, gente, entre nós existe um ser que esse espaço, ele já nasceu com esse espaço preenchido de alguma coisa bem ruim, primitiva, que não se desenvolve. E não adianta querer fazer justiça com as próprias mãos, nem desejar coisas absurdas que você está angariando dívidas espirituais para você. Essa história de psicopatia é uma coisa muito profunda, que está mais ligada ao espiritual do que ao humano. É um risco que corremos. Então eu não gosto de falar dessas coisas. Não quero falar sobre essas coisas. Porque poucas pessoas entendem. Não entendem quando a gente não quer se igualar a uma brutalidade dessa. Porque quando você diz certas coisas com o criminoso, você está se igualando a ele. Você não é melhor do que ele. E quando você incentiva alguém a cometer um crime, fazer a mesma coisa com eles, como eles fizeram com a criança ou com outras pessoas, quando você incita, quando você inflama, você não é diferente dele, não. Você está cometendo os mesmos crimes. Porque o crime físico, ele aconteceu no cérebro primeiro, na mente doentia. O psicopata, ele fica ali planejando, arquitetando planos diabólicos, porque a mente dele é possuída por coisas bem ruins. E não é porque ele quer. Ele foi escolhido, não sei por quem, para praticar essas coisas. Não se sabe por que eles nascem assim, só se sabe que eles nascem assim. Mas ninguém vai ficar criando milícias para sair por aí com a arma na mão, acabando com os psicopatas, mesmo porque ninguém sabe quem é psicopata. Ele pode estar do seu lado agora, ele pode estar dentro da sua casa, ele pode estar dormindo com você, ele pode ser um filho seu, ele pode ser uma mãe sua. Ninguém sabe quem é o psicopata até o dia que ele comete um crime. Então, que adianta ficar incitando, inflamando
e dizendo coisas absurdas e querendo e mentalmente cometendo crimes. Porque quando você incita a população, pega aquela bandida e coloca no meio dos presos, que é para os presos fazerem isso e aquilo, você já matou essa pessoa dentro da sua mente. E sua mente está tão doente quanto a deles. Você pode até não ser um psicopata, mas sua mente está doente. Onde está a sua humanidade? Onde está a humanidade das pessoas que fazem isso, que dizem isso, que professa isso, que inflama isso, que... Sabe, isso me assusta. Isso me assusta. Por isso que eu não me envolvo nessas histórias de ninfetas, nessas histórias de crimes. Porque eu vejo de uma forma profissional isso. Isso é a vida. Isso acontece todo dia. O que nós precisamos é de educação a respeito de doenças mentais. Nós precisamos de educação a respeito de crimes. Isso deveria ser estudado em escola. Doenças mentais. As pessoas aprenderem a se defender. Hoje no Brasil, qualquer pessoa que olha feio para outra, as pessoas já estão chamando de narcisista. Narcisista não faz isso. Narcisista não mata ninguém. Para um narcisista matar uma pessoa, é preciso que ele tenha outro distúrbio, tipo psicopatia ou sociopatia. Aí ele vai fazer isso. Mas só narcisista não faz esse tipo de coisa. Narcisista não é um criminoso. Não é um assassino. Entende? O psicopata, ele é um assassino. Ele é um assassino silencioso. Ele vive com você, ele dorme com você, ele casa com você, tem filhos com você. Ele ou ela, né, gente? E você nunca vai saber até o dia dele cometer um crime. Então, tem que se juntar a população, tem que se juntar a sociedade para exigir do governo e dos órgãos competentes para eles criarem leis rígidas e programas de educação para a sociedade, para as pessoas aprenderem a se defender, para as pessoas aprenderem a procurar ajuda quando perceber alguns traços estranhos. Porque não é só o psicopata que faz essas coisas. O sociopata faz. O sociopata ainda é pior. Né? Porque o psicopata, ele vai lá, comete o crime, pronto. O sociopata, ele é perverso. Ele é perverso. Muito perverso. Então, gente, temos muitas pessoas doentes mentalmente, que em algum momento a mente dele é possuída por energias criminosas, por energias assassinas, por energias que torna ele animal, primitivo, sabe? Naquele momento não é humano. Então preciso que a gente tenha muito cuidado. Não é só cuidado com
com as pessoas, nesse sentido de estar se preocupando e prestando atenção. Mas a gente tem que ter cuidado na forma como a gente vai conscientizar a população sobre essas coisas, para que a gente não esteja construindo uma sociedade também assassina, uma sociedade também criminosa, que não espera os órgãos competentes fazerem a sua parte, querem fazer com as próprias mãos. São coisas muito complexas que fogem do senso comum, mas que não nos dá o direito de ficar inflamando a sociedade para fazer justiça com as próprias mãos. Isso é tão bruto e tão desumano quanto uma ação de um sociopata ou de um psicopata. As leis foram criadas, os órgãos competentes foram criados. Ah, mas eles não fazem justiça, mas eles não agem, mas a lei não funciona. Bem, isso aí já deixa de ser um problema seu. Isso aí é um problema da lei, um problema da justiça, é um problema do governo. É a forma como a gente se comporta diante da sociedade. Não é incitando a raiva, o ódio, o crime, que vai se resolver nada. Porque no Brasil as pessoas são muito inflamadas. Elas fazem coisas tão absurdas quanto os criminosos. E dizem que estão em defesa da lei, contra o crime. Mas eu vejo totalmente diferente. Entende? Ok? Beijo.